primeiramente precisamos olhar aquilo que é o propósito de uma igreja existir. A representatividade de Cristo sobre a terra. E o que Cristo era? Um homem, um Deus, cheio de amor, graça, misericórdia e poder. E tudo isso, ao olhar para pecadores, ele olhava com um olhar que somente um coração entristecido, machucado, ferido, aprisionado, pode entender a respeito da necessidade de um amor tão profundo, um amor que perdoa. E quando nós olhamos para a nossa igreja, ou olhamos para a igreja de Cristo, nós precisamos entender essa necessidade de viver este amor. Não somente desfrutando dele, mas viver em comunhão uns com os outros, levar este amor para a nossa comunidade, para a nossa família, e mostrar verdadeiramente o que é ser igreja. E assim nós podemos sim celebrar não somente 43 anos de existência dessa igreja, mas acima de tudo, a direção do Senhor sobre as nossas vidas. A igreja não é esse tempo, a igreja é você. E você precisa entender isso. Comemoramos sim 43 anos, mas graças a Deus que o Senhor resgatou, regenerou, libertou, e tudo isso por causa desse grandioso amor. Então vamos iniciar este culto agradecendo por este amor. Abaixa sua cabeça, por favor. Soberano Deus, muito obrigado, porque em sua glória, sua santidade, tudo aquilo que tu és, ó Deus, o Senhor olhou para cada um de nós, pecadores quanto mais, pessoas que muitas vezes tiveram oportunidade de se render ao Senhor, de se arrepender, oportunidade de se voltar para ti e a ti servir, ó Deus, mas com o coração endurecido, por vezes rejeitou o seu amor, rejeitou o convite do Espírito Santo. Mas nesta noite nós aqui estamos, Deus, para te render graças, para te agradecer, porque o teu amor venceu todas essas barreiras. Hoje estamos aqui, ó Deus, para exaltar o teu nome, para engrandecer-te, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E ainda, Pai, nos deu o privilégio de sermos participantes desta grandiosa obra. Pai eterno, estamos aqui como teu povo para te adorar, mas também para te servir, ó Deus. Mas para tanto necessitamos ter um coração quebrantado, um coração renovado, uma mente, ó Deus, que seja a mente do Senhor, para que tudo aquilo que nós viermos a falar, a pensar, ó Deus, no nosso agir, seja o Senhor visto em tudo isso, ó Deus. Abençoe-nos com a tua presença. E nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor se faz sim presente em nosso meio. Fique conosco, Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério de louvor.
Aí, nós vamos repetir o nosso tema, o tema do mês, em seguida a divisa. Vamos lá, todos juntos? O Senhor proverá. E a divisa? Abraão chamou aquele lugar de que Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém, irmãos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que provê. E vamos continuar adorando o Senhor bem na sua palavra, no Salmo 136, versos 1 ao 9 e depois 23 ao 26. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para governar de dia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E que se lembrou de nós em nossa humilhação. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos livrou dos nossos inimigos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne. Todos, dê graças a Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. A igreja pode se sentar. Vamos orar, irmãos. A igreja que ora é uma igreja que vence os seus obstáculos pela misericórdia do Senhor. Vamos orar por 43 anos de existência da igreja nesta localidade, agradecendo a Deus pelo sustento, agradecendo ao Deus que tem provido esta igreja nas suas limitações e dificuldades, agradecendo também por 20 anos de ministério pastoral, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Vamos agradecer e continuar pedindo ao Senhor que esteja sustentando esta grandiosa obra dele, que nós tenhamos condições de executá-la. Eu vou pedir com que a irmã Márcia possa estar orando. Oremos. Deus, Senhor amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, onde nos reunimos, Senhor, para adorar, para agradecer, exaltando o Santo Nome. Muito obrigado por essas portas abertas, Senhor. A tua palavra diz que o inferno não prevalecerá contra a tua igreja. E o Senhor abriu essa porta. E a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Muito obrigada, Senhor, por essa existência neste lugar. Muito obrigada, Senhor, porque se completa 43 anos. Que essa igreja venha ser farol neste bairro. Também que eu te agradecer, Senhor, pela vida do teu servo. Muito obrigada, Senhor. Nós louvamos, Senhor, pela vida dele. Nós agradecemos, Senhor, a Ti para a vida do teu servo, Marcelo, nosso pastor. Muito obrigada, Senhor, que não seja só 23 anos, mas que seja muitos anos ainda na sua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor, recebe a nossa oração, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Amém. Nós teremos agora um momento de homenagens, um poema em comemoração à história da igreja e uma homenagem
faço nada, eu só estou dando aqui. Não sei como é que vai ser esse negócio.
Irmãos, acordou. Queridos, eu confesso que há algum tempo atrás, essa prática de acordar de madrugada era mais recorrente, mas não porque eu queria, mas porque Deus me acordava de madrugada com esse propósito. Por mim, dormia, infelizmente por mim, né? Eu dormia a noite toda, até porque no dia seguinte eu tenho que acordar cedo para ir para o trabalho. E isso cobrou um preço da minha saúde, estava cobrando o preço da minha saúde. Hoje, eu tenho mais dificuldade para que isso ocorra, né? Porque eu preciso de ajuda para que o meu sono seja um sono adequado. Mas ainda assim, há momentos que até mesmo diante disso, o Senhor acorda, levanta porque tem luta. E eu louvo a Deus pela sua misericórdia, irmãos, porque Ele sabe, como eu falei, que por mim mesmo eu durmo a noite toda, mas o Senhor sabe que o Espírito precisa muito. Então, que os irmãos possam entender a falha desse que vos fala e possam orar pela minha vida, orar pela minha saúde e pelo ministério, assim como pela minha família. Agradeço o carinho, o amor de cada um de vocês. Achei aqui, galera. Achei aqui. Vou passar para o Paulo. Anos de fé plantada, regada com lágrimas e oração, vidas transformadas pela palavra, firmadas na rocha da salvação, 20 anos de um chamado fiel, de um pastor que não desistiu, que guiou com amor o rebanho, renunciou sem persistir. Hoje celebramos com alegria o que Deus já fez e fará, pois aquele que começou a boa obra é fiel e para completar. A Micene já participou, não estava combinado não, mas já que eu fui chamado aqui para ele, agradecer realmente pela vida do nosso pastor. Em particular, eu tenho muitos momentos em que ele foi muito importante na minha vida pessoal e espiritual. Dois momentos que houve tentativa da minha vida ser ceifada, e um dos meus momentos mais difíceis talvez tenha sido um dele também como pastor, quando no seu colo meu coração parou dentro do carro do Marcelo depois do histórico, e ali ainda ele ministrava, ele operava o seu ministério pastoral, orando para que o Senhor me mantesse vivo, que o Senhor cuidasse da sua ovelha, né? E ano passado, mais uma vez, ele esteve lá em casa também, alguns dias antes da minha cirurgia, orando com a gente, num momento de que estava tudo entregue nas mãos do Senhor, e mais uma vez ele esteve presente. E são dois momentos muito marcantes, mas são só a gota d'água de todos os momentos que nós já passamos juntos. Então, assim como a igreja do louvo e agradeço a Deus por esse pastor, essa pessoa, esse homem tão bom, tão fiel que ele colocou na nossa vida. Amém? Agora? Tá bom, então eu vejo o Senhor.
presença do pastor Israel, para estar orando pela vida do nosso pastor Marcelo. Graça e paz a toda a igreja, amém? Se o pastor me permitir, posso falar com o pastor Ricardo? Gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé, estendesse as suas mãos para a vida do pastor Marcelo, quando nós estaremos orando ao Senhor pela vida dele, por esses 20 anos de ministério, por esses 43 anos que essa igreja está plantada aqui como um farol no mundo. Louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Mas, Deus, a tua igreja está em festa, mas uma festa consciente, Senhor, daquilo que tu tem feito, Deus, nesses 43 anos, quando essa agência aqui foi plantada. Obrigado, Deus, quando tu proveu, Senhor, todas as necessidades da tua igreja. E no decorrer desses 43 anos, 20 anos atrás, Deus, o teu filho estava assumindo, Senhor, esse ministério aqui. E hoje, Deus, aqui ele está, sabendo, Deus, que tu está no controle, Senhor, da vida dele. Quando aqui, Deus, foi dado um testemunho, Senhor, do homem de oração que ele é. Quando aqui, Deus, através desses sinais, Deus, que foram passados, Senhor, o envolvimento do teu filho, Senhor, com a tua igreja. Rogamos, Deus, nesta noite, que as tuas boas mãos, Senhor, continuem a ser com ele. Que ele possa, Deus, ter sempre, Deus, a certeza de que nada acontece, Senhor, fora do teu conhecimento. Ainda, Deus, que momentos difíceis, ó Deus, como teu filho, Senhor, aqui narrou, quando teu servo, Deus, precisou, Senhor, se voltar para ti, ó Deus, com maior fervor, quando, Senhor, uma vida, Senhor, estava, Senhor, oscilando, Senhor, mas a fé do teu filho, as orações e a certeza do teu controle, aqui, ó Deus, o teu filho deu testemunho, está aqui junto conosco. Toma nas tuas mãos, ó Deus, o teu filho, pastor Marcelo. E continua, Deus, a confirmar, Senhor, esse ministério, que é o desejo do teu coração, para que o teu filho, ó Deus, possa continuar, ó Deus, apacentando, ó Deus, nessas ovelhas, que sabe ele que não é dele, mas está confiado, Senhor, a ele. Por isso, ó Deus, renova as forças do teu filho. E faça, Deus, com que as palavras, Senhor, possam fluir, Senhor, no teu coração para o coração dele. Para que quando ele ministrar, Senhor, a esta casa, aquele que ouvir, vai ouvir na tua voz. Muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, tão especial. Recebe a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ministério do Louvor, está com a oportunidade. Irmãos, a gente acabou trocando aqui. Eu vou convidar a irmã Cátia. Nós teremos um momento de dízimos e ofertas.
aniversariante essa semana? Não, de você não. De você é em junho. Estão querendo te colocar mais velho, mais fácil. Vamos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. A irmã Larissa vai estar orando pela agradecer pelos dízimos e ofertas. Já está com o microfone na mão, né? Por aí, claro. Senhor, em tua presença, Pai, nós temos que te agradecer por mais um dia em tua presença, pelo ar que respiramos, por acordar mais um dia. Temos que te agradecer pela manhã e pela noite que está se começando, Senhor. Eu te peço pelos dízimos e ofertas da tua casa nas tuas mãos, Senhor, pelas pessoas que puderam depositar e pelas pessoas que não puderam. Senhor, que tu possa fazer de cada vida aqui possa ser um mar de bênção dentro da sua casa. Que cada família aqui possa ver verdadeiramente o teu amor nela. Que é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a estar se colocando de pé mais uma vez. Um dia festivo, de celebração, de festa. E como há pouco eu dava testemunho, há muitos momentos em que a nossa vida nós conseguimos ver o quão sensível, quão pequena, quão vulnerável nós somos. Mas maior é o nosso Deus. Maior é aquele que nos criou. Maior é aquele que morreu na cruz para nos salvar. E nesses momentos, para onde os irmãos olham? Os irmãos estão esperando por alguma coisa? Os irmãos estão precisando de algo? Os irmãos estão precisando de socorro? O Salmo 121 diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Então, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Você está precisando de algo? Mais uma vez eu pergunto. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. É dele que vem o nosso socorro. E ele não cochila. O Senhor não cochila. O Senhor não dorme. Ele proverá aquilo que tiver que prover. Confie no Senhor de todo o seu coração. Amém? E é sobre isso que nós estaremos louvando nesse momento. Então você possa fechar os seus olhos, abrir a sua boca, levantar a sua voz e louvar ao Senhor conosco. Do Senhor virá
Convidar o nosso querido amigo, pastor Israel, que possa vir à frente. Israel é um amigo querido, um pastor que tem sido companheiro, né, dessa igreja também, com a sua igreja. Entre as imagens que estavam ali, houve um evangelismo em Açu, região de Campos, né, em que as duas igrejas estiveram ali numa viagem missionária, qual eu particularmente saí dali bem edificado por tudo aquilo que nós vimos ali, mas acima de tudo da comunhão das duas igrejas. Ficou um desejo da gente repetir a dose, mas infelizmente até esse momento não foi possível viajando, mas sempre que a gente pode, a gente compartilha dessa missão, né, no qual os irmãos vêm aqui, a gente vai lá para cooperar nesse trabalho grandioso que o Senhor confiou às duas igrejas. Então vamos orar nesse instante pela vida do pastor Israel, que estará ministrando o nosso coração. Santo e poderoso Deus, mais uma vez em Tua presença, Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, Deus. Eu venho agora pedir pela vida do pastor Israel, Pai, pelo o seu pulmão, a sua voz, o seu respirar, Pai, sustentado pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus. Tenho certeza que o Senhor já entregaste aquilo que deseja falar da Tua igreja, Pai, que já me inspiraste, Deus. Está tudo preparado conforme a Tua vontade. Então use o Teu servo poderosamente, mas também abençoe-o, Pai, que hoje, após ele entregar, Pai, fazer aquilo que é a vontade do Senhor aqui na igreja de Sevilha, ele possa voltar para o seu lar, ele possa voltar para a sua igreja, Pai, permanecendo sendo usado poderosamente, que os seus anjos guardem e abençoem a força de Israel, Pai, que possamos seguir firmes, ó Pai, em comunhão, até que o Senhor venha. É o Teu glória, não o Teu mereço, que Tu és o Rei de Reis, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu até tentei trazer minha esposa, mas quando ela soube que eu ia falar aquilo que todo pastor gosta de falar, a mulher mais bonita do mundo está sentada aqui, eu falei, então não vou lá não. Mas a minha esposa, junto com meus filhos, estão lá congregando e eles têm funções na igreja, e mesmo que não tivesse, só se fosse a igreja convidada para estar aqui, caso contrário, eu sou o pastor Pedro. E nas possibilidades ela também está comigo, mas hoje lá ela está, e eu trago aqui um abraço da minha esposa, a esposa do pastor Marcelo, ao pastor Marcelo, por esses 20 anos de ministério, e parabéns à igreja por esses 43 anos. Eu não sei por causa de quê, mas eu estou muito nervoso. Muito nervoso. Escutar de alguém que a vida dessa pessoa esteve debaixo das nossas orações é uma responsabilidade muito grande para aquele que tem um chamado para pastorar. Eu fui visitar um homem chamado Samuel. Já partiu para o Senhor. Aos 70 e poucos anos, resolveu subir numa escada para consertar um beiral da casa dele. Levou um tombo e ele foi colocado lá no Rocha Faria. E eu, quando fui ao pastorado, eu não fiquei preocupado com esse negócio de carteira de pastor, eu achava que esse negócio de carteira não tinha muita importância. Eu fui lá para o Rocha Faria. Cheguei lá e falei, pô, eu sou o pastor dele. Eu falei, e aí? Cadê a tua carteira? Eu falei, não tem carteira de pastor. Eu não tinha tirado minha carteira ainda.
Mas só que quando eu falei, eu estava próximo à porta da sala vermelha. E o médico saiu e falou assim: quem tem fora? Porque o paciente ouviu a voz de alguém e ficou agitado. Aí, quem não queria deixar ele entrar, falou: tem um homem aqui que diz que eu posso poder, então deixa ele entrar. E ali eu pude orar com aquele homem. Deus o levou. Mas às vezes quando alguém olha para um pastor, acha que esse pastor tem que estar fazendo coisas mirabolantes para ter ministério. Na verdade, teve um cântico que foi oferecido aqui, que eu até separei uma frase que estava dentro do cântico: não vou oferecer a Deus nada que me custar. Então, quando nós oferecemos ao Senhor, Romanos 12, 2 vai dizer: ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao altar do Senhor. E eu tenho certeza que o pastor Marcelo tem feito isso em prol da vida dessa igreja. E quando nós recebemos esse carinho, desse convite, e o tema é o Senhor proverá, passa pela nossa mente de que se nós colocamos de que Deus vai prover, porque nós temos necessidades. Porque quando nós estamos no nosso lar, ou seja, onde a gente estiver, que tudo está muito perfeito, é como se nós nem de Deus precisássemos. Dispensa está cheia, espírito com saúde, eu estou bem, estou empregado, o salário está batendo na conta todo mês suficiente para pagar as contas. Deus ele fica em segundo plano, mas quando o troço aperta, aí a gente busca o Senhor para que Ele possa prover. Na verdade, a gente não deve buscar o Senhor só quando Ele precisa prover. Nós fomos criados para sermos adoradores. Mas Deus, riquíssimo, esse salmo que foi lido junto com a igreja, que repete várias vezes a misericórdia do Senhor, é preciso que a gente entenda que se não fosse a misericórdia do Senhor, com certeza nós seríamos consumidos. O versículo em destaque é o versículo de número 14, que diz que Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas nós vamos ler o versículo de 1 até o 14. Os irmãos, mesmo sentados em reverência à palavra do Senhor, estarão se partilhando desta leitura. Gênesis capítulo 22. Eu vou usar o meu aparelho aqui, porque a minha vista está precisando de um negócio de um óculos. Um negócio chamado óculos. Eu fui lá, fiz o exame, a doutora passou o óculos, passou o colírio, mas a gente negligencia algumas vezes. O pastor também negligencia. E não comprei, não fiz o óculos, nem comprei o colírio. Mas eu passei por uma cirurgia, pouco tempo agora, nas duas vistas. Então, à distância, eu estou enxergando bem a chupetinha rosa da bebezinha, o lacinho azul ali, tem uma pedrazinha no laço, de longe, não tem que fazer nada no meu beijo. E eu tenho uma habilidade muito grande, tirei lábios. Não falo que o pastor fez, não vou conseguir. Ainda que seja verdade. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu
que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu no holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos agradecer a leitura da palavra que nós acabamos de executar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta noite, noite de festa, noite de alegria. Deus, quando esta agência, Senhor, aberta há 43 anos atrás, está aqui, Deus, com um firme propósito de anunciar as boas novas do Evangelho. O teu filho, o pastor Marcelo, está aqui, Deus, há 20 anos. E se essa agência, Deus, está completando 43 anos, é porque durante 23 anos, Senhor, outros homens aqui passaram. E queremos louvar a Ti, Deus, pela vida de cada um deles. Por isso, Deus, nós continuamos a rogar que o Teu Filho, Deus, que está, Deus, em pleno ministério, seja, Deus, guardado e fortalecido por Ti. E que essa igreja, Deus, venha se entender como farol aqui neste lugar, para que pessoas, Deus, possam ter, Deus, vidas transformadas, para que pessoas, Deus, tenham encontro, Senhor, contigo, para que pessoas, Deus, possam se render aos pés do Teu amado Filho Jesus. Recebe, Deus, a nossa oração e gratidão à palavra lida. Assim nós choramos com perdão dos nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, em cima dessa palavra, Deus proverá. E a coisa mais difícil para mim é quando se coloca um tema que a gente tem que trabalhar dentro daquele tema ali e fica preocupado. E aí a gente manda uma mensagem, quando chega aqui a gente encontra o culto no andamento, Senhor, eu vou mudar tudo. Mas eu vou entregar exatamente o que Deus falou comigo. E eu peço ao Senhor que fique no coração dos irmãos uma pequena porção. Talvez não as minhas palavras, eu dei e espero que fique, mas aquilo que for retirado das Sagradas Escrituras, fique isso guardado no coração de cada um de nós. Porque a palavra do Senhor, lá no livro de Deuteronômio 29, diz para nós: as coisas reveladas estão para nós e os nossos filhos, a nossa descendência, e as encobertas estão para o Senhor nosso Deus. Então, o que é para ser revelado é a palavra. Quando nós falamos, é ela que precisa ficar guardada no coração. Posso trazer aqui um exemplo da minha vida, posso trazer aqui um testemunho da minha vida. Isso pode ajudar algumas pessoas, mas não é regra para a igreja, mas a palavra
palavra do Senhor, ela é regra para a nossa vida. A nossa vida. A promessa de bênção para aquele que busca viver através da fé. E eu separei aqui, dentro daquilo que Deus me deu, fé, obediência e crer. A promessa de Deus para aquele que busca viver através da fé, obediência e que também crê no Senhor. E isso é uma afirmação. A Bíblia sempre vai nos levar para afirmações, seja ela nos agradando, seja ela não nos agradando, mas a Bíblia sempre vai ser absoluta. Relativo é sempre o ser humano. Hoje ele está bem, amanhã ele pode não estar tão bem. Hoje ele diz que ama, amanhã ele bate. Hoje ele bate, amanhã ele diz que ama. Então o ser humano ele é relativo. Ele está sempre relativo ao momento que ele está passando. Deus, ele não muda. O livro de Número vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele fala que vai fazer, ele vai fazer. E se ele diz que vai prover, é porque ele vai prover. Só que hoje nossas igrejas estão sofrendo pelo fato de que falamos do Deus divino, mas buscamos cada vez mais formas humanas de resolver nossas questões, esquecendo que a palavra diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco da sua estatura? Lá no livro de Mateus 6:17. Preocupado com o esvaziamento das igrejas, líderes estão protagonizando em cima do púlpito como atores que, com suas performances, atraem cada vez mais um número maior de público que se emociona dizendo-se tomado pelo Espírito Santo. No entanto, estão longe da fé, longe de obedecer e longe de crer. Quando nós falamos Deus vai prover, é preciso que entendamos que a palavra do Senhor diz que a porta do inverno não vai prevalecer para essa igreja e ela então vai passar. Eu não sei, dentro do ministério do pastor Marcelo, eu estou há 15 anos lá na igreja do Nova Canaã, já passei muitos problemas. A ponto de falar: Senhor, é isso mesmo que tu quer da minha vida? Mas só que não abro mão, e pelo pouco que eu conheço o pastor Marcelo, eu sei também que ele nunca abriu mão da fidelidade para com a palavra do Senhor. Eu não gosto da palavra infelizmente, mas é uma palavra que existe e não tem como nós utilizarmos outra, pelo menos no meu vocabulário eu não conheço uma outra palavra que a gente possa substituir pela palavra infelizmente, mas infelizmente muitos pastores estão protagonizando em cima do púlpito uma performance cada vez maior para atrair públicos, para que a igreja esteja sempre muito cheia, muito cheia, muito cheia. Mas só que aí, quando se pergunta pela fé, pela obediência, e se ele realmente crê no Deus divino, muitos oscilam e às vezes até vacilam. Enquanto eu estava ali, prestando atenção e acompanhando o culto, me veio uma música na minha cabeça: não vou cantar, fique muito tranquilo, outra vez eu cantei. Adoro cantar. A igreja lá, eu falo que eu vou cantar, posso estar ali, mas eu sou pastor da igreja, não canto mesmo. Eu não vou cantar não, mas me veio uma música na minha mente que fala sobre porque pregaste a rosa e também espinhos. O que está acontecendo é que não se prega espinho, porque se pregar espinho amanhã o pessoal não está de novo na igreja. É preciso que massageie ela, é preciso que massageie as pessoas, é preciso dizer que está todo mundo muito bonito, e na verdade não está bonito. Pode estar bonito dentro de um paletó, pode estar só tipo, mas se quiser, porque está calor, deixa o paletó, escolhe um pouquinho do Mas é preciso que se pregue a verdade, doa a quem doer. Agora, a diferença, e eu conheço o pastor Marcelo, que ainda que se pregue a verdade, pregue com amor. A Bíblia diz: aquele que exorta, exorte em amor. Então, a forma como se entrega a mensagem é que ela encontra guarida nos corações. Uma jovem mulher ela está até sumida lá da igreja, não está dentro do contexto da minha palavra, mas me passou agora a mente.
Ela começou a andar lá na igreja, muito ativa, está sempre trabalhando, disposta a trabalhar. Ela levou visitar o marido dessa mulher que nunca apareceu na igreja. E foi com duas japonesas lá visitar. Hamilton, o nome dele, coloca esse nome nas orações dos irmãos. E cheguei lá, foi muito bem recebido, homem muito falante, e bem articulado, me falou bastante, sabe? Só que em determinado momento, eu perguntei, o irmão já congregou em algum lugar, e ele falou, eu já fui crente. Eu vou falar. E o que aconteceu com esse homem, quando eu disse que homens, usando o título de pastor, estão protagonizando uma performance cada vez maior de atrair pessoas e oferecendo coisas que não estão na alçada deles oferecer. Esse homem que eu fui visitar, ele está vivo, se os irmãos não quiserem, eu posso comprovar o que estou falando. Ele falou, eu fui crente e era casado, muito bem casado. A minha mulher adoeceu. A igreja foi visitar a minha mulher e falou lá dentro do momento, não se preocupe porque nessa cama ela não vai ficar, que ela vai estar de pé. 2 dias depois, a mulher morreu. A culpa estava sobre quem? Deus. Porque parou de. Então pessoas ficam oferecendo coisas que não tem como oferecer. A palavra de Deus é que vai dizer para nós, Deus proverá, então aguarde que Ele vai prover. Hoje, amanhã ou depois, não se preocupe com isso. Porque eu acabei de ler aqui em Mateus 6, 27, por mais ansioso que estejamos, não conseguimos acrescentar um côvado sobre nossa altura. Então é preciso que nós realmente venhamos a aguardar. E o primeiro passo para que nós aguardemos algo do Senhor é a nossa fé. Que está registrado lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, no versículo 1, que vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos ou a prova daquilo que nós não vemos. Mas é preciso ter fé. É preciso ter fé. O pastor que não traz uma palavra de fortalecimento de fé para o membro da igreja, a hora que esse membro passar por um problema, a primeira coisa que vai vacilar na vida dele vai ser a fé. E o primeiro passo que ele vai tomar é de se afastar da igreja, porque a fé dele vacilou. Hoje eu recebi uma jovem senhora que está querendo ir lá para a igreja. Está desde 2019 afastada da igreja. Só que ela mesma estava muito tranquila, porque eu falei, agora a gente vai conversar. E eu tenho uma preocupação muito grande em receber crente na minha igreja, para estar na minha igreja. A igreja tem que avançar para quebrantar corações que não receberam Jesus ainda. Porque cada crente tem fé nas suas igrejas. E eu falei para ela, tem um monte de gente me procurando, perguntando por que eu não conversei contigo. Então, ela falou, pastor, eles estão mais ansiosos do que eu. Eu falei, como se não sentar, vamos conversar. E conversamos um pouco. E eu falei, você quer realmente estar aqui na igreja? Ela falou, quero. Eu falei, então vamos contar uma coisa que você não vai gostar, que provavelmente você não vai ficar. Ela regalou o olho e ficou aguardando falar. E eu disse, olha, essa igreja tem problema. E muito problema. Agora, se a tua fé estiver fortalecida no Senhor, quando o problema aparecer, tu vai sustentar. Então é preciso que nós tenhamos fé. Se você demonstrou fé uma vez, qual a dificuldade de demonstrar de novo? Podemos citar Abraão lá no capítulo 12. Abraão demonstra fé porque no capítulo 12 ele já tinha demonstrado fé quando Deus diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Se ele não tem fé na voz de Deus sobre a vida dele, então às vezes as pessoas demonstram fé aceitando Jesus. É uma fé muito grande para aceitar Jesus, é preciso que haja fé em Jesus, mas só que quando aparece o primeiro problema é aquela fé vacila. Então se nós demonstramos fé a primeira vez, o que custa nós continuarmos demonstrando a nossa fé? É preciso continuar crendo que Deus proverá, porque Ele é divino, só Ele traz existência àquilo que não existe. É preciso que venhamos a crer em Deus, que só Ele traz existência àquilo que não existe. Hoje é dia 29, a minha filha está fazendo hoje 33 anos. Almocei de graça. Almocei de graça, a gente tem que almoçar. Quando a gente paga, a gente come um pouco e come nos amar. De graça.
Estou com a minha filha do meio fazendo 29 anos hoje. Então é preciso que a gente entenda que Deus traz à existência aquilo que não está aparente. Porque uma coisa é eu ter um carro ali fora e dizer, eu vou chegar na minha casa. Eu não preciso de fé, preciso só de combustível, porque aí eu sei que ele vai. Agora, se aquele carro some dali, eu preciso ter fé de que Deus vai me conduzir para a minha casa, porque o carro subiu. Então, quando nós depositamos fé no Senhor, nós temos que saber que isso é uma coisa sobrenatural. Deus traz à existência coisas que não existem para mostrar para nós, como o nosso amado aqui falou, o Salmo de número 121, é um Deus que não dorme, Ele está atento todo o tempo. E Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Pegou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. E eu fui procurar por que ele achou num carneiro. O carneiro é um animal que pode ser encontrado, né? Mas segundo os estudos, naquele momento encontrar o carneiro ali era praticamente impossível. Só não foi impossível porque Deus colocou o carneiro ali. Mas Deus trouxe à existência um carneiro para poder então mostrar para Abraão que tudo estava no controle dele. E se eu não me engano, está lá no versículo 4 desse texto, eu acho que é no versículo 4, que Abraão está falando assim, olha, eu irei com o meu filho para lá e voltaremos. Quando ele diz voltaremos, né? Então ele está dizendo, vou voltar com quem? Com o filho. Abraão já tinha deixado já o indício de que a fé dele estava tão necessária que voltaremos, iremos oferecer sacrifício e voltaremos. Então Deus trouxe à existência esse carneiro. E eu separei um outro fato aqui, que Deus traz à existência coisas que não são possíveis, ou então, se é possível, é muito difícil, para entendermos que quando ouvimos um recado do Senhor, é preciso que tenhamos fé que Deus vai prover aquilo. É preciso que tenhamos fé. Eu perdi um irmão, tem mais ou menos aí, hoje é dia 29, deve ter quase uns 20 dias, 65 anos. Uma tristeza no meu coração. Minha ovelha, eu o batizei, mas Deus o levou. Ele passou uma segunda-feira, foi em uma clínicazinha que ele pagava. Terça foi para o UPA, quarta-feira foi para o Baixa Faria, quinta-feira ele ficou, sexta-feira. A minha família criou um grupo rapidamente, porque tinha um grupo lá na minha família, eu pulei fora do grupo quando começaram a colocar algumas coisas que ninguém me deu, falando no privado. Aí criou um grupo, chamada de vídeo, vamos orar. Vamos. Um dos meus irmãos, que não é cristão ainda, em alto som, ele vai voltar, porque eu voltei. Porque esse meu irmão sofreu um acidente, ficou muito ruim, mas não morreu. Então, viu o outro, aleluia, ele vai voltar. E eu quietinho lá do outro lado da minha casa, falei, Senhor, o quadro do meu irmão é gravíssimo. Eu fui lá visitá-lo, o doutor falou, olha, ele está lutando pela vida, mas o quadro é gravíssimo. E eu pensei, eles estão gritando que ele vai voltar, ele aconteceu, ele não voltou. Ele não voltou. Então, como nós vamos ficar falando algo para um Senhor, que só o Senhor detém o poder de vida e de morte? Eu falei com a minha esposa, o que eu faço? Ela falou, não faz nada, faz o que você sempre fez, fica quietinho. E ali naquela chamada de vídeo, e todo mundo falando, ele vai voltar, tenha fé que ele vai voltar, mas ele não voltou. Eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E com muita tristeza no meu coração, meu irmão partiu. A minha alegria, ainda que eu manifeste tristeza, é que eu sei que ele está no lar celestial. Então Deus, Ele provê para nós. E é preciso nós entendermos. E eu separei aqui Marcos capítulo 14, 13 e 14, que diz assim, ó. Então Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo, vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá em encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa,
em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Quando eu estava estudando sobre isso, eu falei: cara, de quê? É porque Deus, ele provê e faz a existência, coisa que humanamente nós não conseguiríamos encontrar. Porque a tradição judaica da época não existia esse negócio de homem carregar cântaro de água na cabeça no meio do povo. Esse era um serviço exclusivo da mulher. Mas quando Deus diz que eu vou prover, vai lá, porque Ele vai prover. Então os discípulos que recebem a determinação de Jesus, ele recebe no entendimento de que a fé deles ia fazer com que aquilo que tinha sido dito iria acontecer, porque era Jesus que estava mandando fazer. E ele já encontrou um homem que, segundo os estudos, era muito pouco provável que encontrasse um homem carregando um cântaro. Poderia até, segundo alguns estudos, carregar um odre, né? Aqueles barris, mas cântaro é aquele jarro que a mulher carregava. Mas os discípulos com fé fizeram, e eles então conseguiram ir até a casa onde esse homem conduziu para que ele ia ser. Então Deus traz a existência, aquilo que não existe, para que nós alicercemos a nossa fé no Senhor. Quando se cria esse mundo na igreja, é preciso que esse lugar foi estabelecido pela casa para ser casa do Senhor. E aqueles que aqui frequentam, é preciso que tenham uma fé alicerçada de que aquelas portas elas não vão se fechar. É preciso que tenhamos fé. Então, um grupo muito bom aqui dentro, mas se amanhã tiver metade, que a metade mantenha a sua fé. É preciso que tenhamos fé. E quando nós temos fé, nós obedecemos. Quando nós temos fé, nós obedecemos. Tanto os discípulos como Abraão, eles mostraram que no momento certo Deus iria prover como proveu. Obediência importa mais do que sacrifício. Se você tem certeza que ouviu Deus falar ao seu ouvido, obedeça, faça, pois Ele sempre tem o melhor para você. Obediência é o que importa. E tem um texto que ele é específico, e não é o que eu separei aqui, mas quando Samuel ele vem chegando, né, para falar com Saul, e ele escuta bugido de boi, e fala: que negócio é esse? Está tendo festa aí? E Saul fala: não, os soldados queriam separar onde discorde assim, então. E aí Saul ele é destronado, e tem uma frase que se encontra ali naquele contexto, que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, se nós temos fé, precisamos estar em obediência à palavra do Senhor. E a obediência de Abraão leva-nos para o versículo 15 a 18, que diz: então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como a estrela dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Quando se obedece ao Senhor, a promessa para nós. Quando eu vi a assistência daquela menina que estava sentada na beirada ali, eu lembro que da última vez, né, ela estava aqui, ela falou: pastor, eu falei: que bacana. Hoje ela está aqui dando uma assistência, a irmã Cátia Leonardo ficou bacana. Se nós formos lá para o livro de Tito, vai dizer que a responsabilidade dessas meninas e das meninas novas está sobre as mulheres mais velhas da igreja, para instruir as mulheres mais novas, porque chegará o momento, a irmã Cátia quer falar uma verdade para a senhora, que a senhora vai precisar ficar sentadinha aí, e outra medida igual a frente. Não porque a senhora não queira, mas porque a idade ela pesa.
Então, se as mulheres mais novas, meninas, foram instruídas, eu fiquei muito feliz quando vi assistência. E quando foi recebido por um rapazinho lá, magrinho, com o aparelho, eu falei: você é o diácono que está me recebendo? Ele falou: não, claro que você é o diácono. É o diácono potencial. Porque servo é diácono. Servo é trabalhador. Se nós buscarmos essa palavra diácono dentro da Bíblia, vai nos levar para servo, para aquele que trabalha, para aquele que oferece ao Senhor. Se nós nos entendermos como diáconos, não precisa nem eleição, todos vão trabalhar voluntariamente. Por que elegeram lá na época? Porque estava uma confusão e quem estava criando confusão era o marido das mulheres, que lá serviam, que achavam que elas estavam sendo abandonadas. Então elegeram ali 7 homens para que eles pudessem cuidar daquele processo. E é muito importante que haja diácono na casa. É muito importante que haja diácono na casa, mas aquele que ainda não foi levantado a diácono, não foi levantado pelo homem, porque o Senhor já te chamou para a diaconia. Tenha certeza disso. Então, a obediência é um dos fatores. E eu quero citar rapidamente para nós terminarmos 1 Reis, capítulo 19, versículo de 11 a 18, que diz assim: então foi-lhe dito, sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e ele disse: o que você está fazendo aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram a aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, então Deus dá uma ordem a Elias, que estava amedrontado. Isso veio após ele ter uma batalha e destruiu ali alguns profetas de Baal, mas aquele homem ficou de repente em determinado momento temeroso com a vida dele, mas Deus vai lá e dá a ele uma ordem, e Elias obedece. E dentro das obediências que Elias devia cumprir, ele devia ungir Eliseu, para que Eliseu fosse aquele que desse continuidade ao trabalho que ele fazia. É preciso que tenhamos fé, é preciso que nós venhamos a obedecer ao Senhor, é preciso que nós venhamos a crer. Crer na ação divina, pois quando cremos estamos afirmando que através da fé cristã, que é um pilar, estamos fundamentados na confiança que Deus é um Pai bondoso e que deseja o bem para o seu Filho. E as Escrituras estão repletas de promessas que garantem um futuro de esperança, providência e vitória para quem nele confia. Se nós temos fé, somos obedientes e cremos, é com certeza que esse tema ele vai se fazer um verdadeiro Deus proverá. Deus proverá. E Gênesis 22, de 15 a 18, diz: então pela segunda vez, então do céu pela segunda vez, veio o anjo do Senhor, chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade do seu inimigo. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. É preciso obedecer, é preciso crer, é preciso ter fé. Que essa igreja continue na instrumentalidade do pastor Marcelo, tendo fé, obedecendo e crendo. Que seja qual for a necessidade, Deus, Ele proverá. Deus, Ele proverá. E concluindo, eu coloquei assim: Deus pode perfeitamente prover, sem que seja preciso sacrificar, pois o que Ele deseja,
coração com fé e obediência. Que Deus abençoe esta igreja que caminha com fé e obediência à sua palavra. E continue crendo que Deus proverá. Essa palavra que eu trago a essa igreja. Esse grupo de jovens ali na frente. Pelos olhos da fé, eu posso ver com muita tranquilidade que amanhã serão mulheres, algumas provavelmente com as suas famílias formadas, aqui dentro, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas para que nós entendamos que isso pode acontecer, é preciso que tenhamos fé. Louvamos o teu nome, Senhor, por esta noite. Essa igreja de Deus que completa, Senhor, 43 anos de existência. Ó Deus, o texto oferecido, Senhor, é algo, Deus, que era improvável, Senhor, sair dali, Isaac com vida. Porque a finalidade de Abraão era realmente sacrificar aquele filho. Mas louvado seja o teu nome, Senhor, que no momento certo, tu proveu, Deus, um carneiro, Senhor, para que não precisasse sacrificar a vida de Isaac. Mas a manifestação de fé e obediência e crença, Senhor, de Abraão em ti, fez o Deus com que suas promessas, Senhor, sobre a vida dele pudesse ser cumprida, a ponto, Deus, de tu colocar nação, Senhor, nas mãos dele, e número, Senhor, de tão grande que foi comparado à areia do mar. Que essa igreja, Senhor, continue a manifestar, Senhor, a fé em ti, a obedecer a tua voz e crer que para ti nada é impossível. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esses 20 anos do ministério do teu filho, renovando, Senhor, a esposa do teu servo, para que ele possa, Senhor, ouvir a cada instante a tua voz e fazer, Deus, a tua vontade, crendo que tu há de prover tudo aquilo que é necessidade para essa igreja, para que ela possa ficar com essas portas abertas e a tua palavra se cumprir, que a porta do inferno não há de prevalecer contra este lugar, contra as vidas que aqui estão. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu fico feliz pelo convite e muito honrado. Devolvo a palavra ao pastor. O pastor Israel trouxe entre muitas coisas para nós gravarmos no nosso coração, mas ele trouxe algo que é importante destacarmos, né? Ele fala a respeito da providência de Deus, principalmente quando nós temos necessidade. Ele fala de um momento que nos dói, um momento que de fato nós precisamos e buscamos muito a ação de Deus na nossa vida, quando esta vida está sob risco, quando estamos passando por necessidades físicas, quando estamos enfermos. E muitas vezes nós escutamos aquilo que nós queremos escutar. O Senhor proverá uma cura. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente compreende como Deus age. Deus não age se inclinando à vontade do homem. Quando Paulo ele tinha uma necessidade, e ele relata isso como espinho na carne, e ele coloca isso diante do Senhor pedindo cura. O Deus que provê agiu na vida dele, mas não dando cura, mas concedendo a graça dele e declarando: esta graça será suficiente para você. E Paulo confia nesta graça, e ele reconhece que esta graça era o que de fato poderia e estaria atuando sobre a vida dele. Esta igreja, ela passou e passa por muitas lutas. Uma delas, mais recentemente, um grande desafio financeiro, que é além das condições da igreja. Não algo que a igreja procurou, não foi algo que a igreja fez uma aquisição, mas algo, infelizmente, imposto pelo Estado, e que nós precisamos honrar isso aí. E diante disso, nós olhamos para as nossas
condições e para a nossa luta, e muitas vezes a gente fica questionando em como nós vamos resolver isso. E essa palavra veio, pastor Israel. Nós servimos a um Deus que provê. E quando nós achávamos que não tínhamos condições de honrar o compromisso, Deus provê. E quando a gente achava que não daria para fazer mais alguma coisa, Deus provê. E muitas vezes o Senhor, Ele pacientemente nos ensina algo que Ele já ensinou na nossa história de vida. E eu já compartilhei com os irmãos que em alguns momentos eu pedi ao Senhor: Senhor, resolve essa situação. Manda alguém, que alguém resolva isso, retire esse problema, que alguém dê uma oferta, que alguém faça uma coisa. E a resposta de Deus é: eu sou o Deus que provê. Mas que Deus que provê é esse que não resolveu segundo aquilo que a gente quer? É o Deus que age da maneira que Ele sabe agir, não somente trabalhando nos problemas, mas acima de tudo, trabalhando na nossa fé. E Ele tem provido nesta igreja. Por que estou falando isso? Porque aqui estão pessoas que têm histórias de luta com situações financeiras, com saúde, família, necessidade de conversão dentro dos seus lares. E aquilo que o Senhor está falando nesta noite para você é que Ele está presente, o Deus que provê. De repente não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Ele sabe que te é necessário. Deus é o Deus que provê. De repente, não uma mudança financeira, mas a fidelidade dEle presente, te sustentando, te guardando, te dando saúde. É o Deus que provê graça, é o Deus que provê amor, é o Deus que provê misericórdia. É o Deus que já proveu na minha vida e estará a prover também na sua vida. Então, que nós possamos sempre render graças ao Senhor. Em tudo, render graças ao Senhor. Porque de repente as coisas não estão acontecendo da maneira como nós imaginamos, mas a fidelidade do Senhor está ali presente. Assim como Ele esteve com Abraão e seu filho, Deus estará provendo na vida de cada um de nós, mas acima de tudo, Ele já proveu a salvação da tua vida. Vamos nos colocar de pé. Amado Deus, te rendemos graças, ó Pai, por este culto, pela ministração da tua palavra. Te rendemos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para exaltar o teu nome. Mas, Pai, eu te peço que ao sairmos desse local de adoração ao Senhor, que durante toda a semana nós possamos continuar sendo a igreja do Senhor Jesus, que nós possamos continuar crendo que o Senhor se faz presente na nossa vida, e que nós estamos, ó Deus, com um grande privilégio de sermos representantes do teu reino nesta sociedade. Que aonde pisares, plantando os pés dos teus servos, a tua presença gloriosa seja sentida. Aonde estiverem no teu servo, ó Deus, que a tua obra possa ocorrer através da instrumentalidade de cada um deles. Abençoe, ó Deus, as suas mentes e os seus corações, de forma que seja totalmente voltado para ti. E assim, ó Deus, eles sejam sal e luz aonde estiverem. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, ó Deus. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor vem à frente, irmãos, semana que vem, domingo,
há uma inversão, né? Geralmente a gente começa com o EBD, mas nós teremos o culto da ressurreição às 8 horas. Em seguida, nós teremos a EBD e encerramos as nossas atividades mais cedo. Mas às 18h30, por favor, irmãos, não, nesse dia você coloca lá, eu não posso atrasar, 18h30. Nós temos o culto de celebração ao Senhor, temos a ceia do Senhor e o batismo dos nossos jovens, adolescentes, e contamos com a sua oração por este culto, pela vida dos nossos irmãos e a sua presença também, para prestigiar este momento e para conosco estarmos celebrando ao Senhor. Após o término deste culto, peço que você se dirija até ali à frente da cantina, onde estaremos compartilhando, tendo um momento de comunhão. Ministério do Louvor. Eu vou